O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação do projeto de lei que legaliza o jogo do bicho, cassinos e bingos. E o PL deveria ter entrado em votação na última terça-feira, mas foi adiado por causa do baixo quórum. Ainda não há nova data para o tema voltar ao plenário. O texto tem enfrentado resistências dentro do Senado, principalmente da ala mais conservadora e dos evangélicos. Para falar sobre o assunto, temos aqui no estúdio a colunista Andresa Matais e também o relator do PL, o senador Irajá. Muito boa tarde aos dois. Já começando direto com o senador, é falta de agenda, tempo mesmo, já que o recesso está aí, ou falta de interesse, senador? Bom, Natália, boa tarde também, Andressa. O fato é que nós estávamos construindo ao longo desse semestre um melhor momento para que o projeto pudesse ser pautado no plenário, discutido e votado. É importante ressaltar, quem está nos assistindo, que esse projeto já tramita no Senado há 2 anos, né? Aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, fizemos várias audiências públicas e claro que ele está pronto, maduro, para poder ser votado no plenário. Ontem, infelizmente, tivemos um quórum baixo, apenas 58 senadores presentes, né? Praticamente 1/3 da casa estava ausente por agendas oficiais. E o presidente Davi, com muita sabedoria, compreendeu que era interessante adiar essa votação para que houvesse a possibilidade de a maioria, né, dos senadores poderem se manifestar com o voto. E foi uma decisão correta e acertada na minha visão. Senador, o projeto ele legaliza cassino, jogo do bicho e também o bingo. A gente está diante aí de uma questão envolvendo as bets. Então, eu queria que o senhor colocasse um pouco a diferença entre as bets e esses outros tipos de jogos, e por que legalizar esses jogos nesse momento em que a gente está assistindo com relação às bets, grande parte das pessoas ali que recebem Bolsa Família, utilizando, né, esses recursos para poder jogar, se endividando, pessoas que estão aí, né, viciadas já em jogos. Então, como fazer a defesa, né, que eu acho que é o principal impasse hoje, né, no Congresso com relação a isso, dessa proposta que o senhor está relatando? Bom, Andresa, para simplificar, o projeto que nós estamos relatando e provavelmente iremos votar logo no Senado é o que trata do jogo físico, né? É aquelas casas de bingos que funcionam em estabelecimentos comerciais na rua, né? São cassinos que funcionam também em estruturas físicas, assim como também o jogo do bicho que funciona no Brasil há mais de 130 anos na cultura brasileira. É esse o projeto que nós entendemos que traz benefícios à população brasileira e ao país. Porque na medida em que nós legalizamos uma atividade que hoje está funcionando de forma ilegal e clandestina, nós estamos dizendo que nós vamos arrecadar impostos e que vamos colocar o governo para controlar essa atividade que, como eu disse e repito, funciona na clandestinidade. O que eu tenho defendido, juntamente com a maioria das senadoras e senadores, é que a legalização do jogo responsável, ele vai trazer luz a uma atividade que opera hoje na sombra da lei. Ou seja, que a gente não arrecada 1 centavo de imposto, né, que não há um controle de quem frequenta esses ambientes, se menor de idade, se maior de idade, e que possa ser fiscalizado pelos órgãos de controle, como a própria Receita Federal, a Polícia Federal. E é isso que nós defendemos, o jogo responsável, não o jogo ilegal. Porque se nós não fizermos esse enfrentamento, esse monstro, como dizem aí, ele vai estar solta. Então é melhor a gente enjaular o monstro, né, e controlar ele com critérios, com responsabilidade e trazendo benefícios à população através da arrecadação dos impostos. Tem uma estimativa, senador, de quanto que se arrecadaria com jogos eletrônicos? E me parece que a proposta ela prevê que você tem que ter alguns critérios, por exemplo, para a questão dos cassinos. Assim, não são vários cassinos por estados e tal. Como é que ficaria isso? Bom, o projeto ele é bastante conservador na medida em que estabelece critérios muito claros em relação ao que vai poder acontecer nesse mercado legalizado. Os cassinos, por exemplo, que são modelos de resorts integrados, que são complexos, que incluem hotelaria, shopping center, a gastronomia, o próprio centro de convenções e o cassino, se admite a possibilidade de fazer um por estado, com exceção dos 4 estados mais populosos, que poderão ter até 2 licenças. Ou seja, se nós temos 27 estados, com mais o estado de São Paulo,
Minas, Bahia e Rio Grande do Sul podendo ter 2 licenças, nós estamos falando de 34 concessões federais permitida a empresas privadas operarem nessas regiões. Isso cassino. Isso cassino. E os bingos? Os bingos, há também dispositivos dentro do projeto que limita, né? Nós estamos falando aí de uma autorização federal para cidades com até 350 mil habitantes, tá certo? O jogo do bicho, se estabeleceu um critério de até 700 mil pessoas numa cidade, também uma autorização federal. E será o poder público quem vai admitir, depurar no mercado quem pode e quem não vai poder operar, né? É claro que essas empresas vão passar por um processo de credenciamento, né? De compliance ou mesmo de filtro, para que se possa dizer se são pessoas, se são empresas sérias e donas que vão atuar no mercado, né? Lembrando que, infelizmente, hoje nós temos 100% desse mercado dominado pelo crime organizado, né? Nas mãos de milícias, né? Do PCC, do Comando Vermelho. E o que nós estamos pretendendo com isso é afastar dessa atividade aqueles que operam pelo lado da ilegalidade e trazer empresas sérias e idôneas para atuarem dentro desse segmento. Senador, as empresas que atuam em jogos eletrônicos, as bets, também atuam nesse outro mercado? Qual é o quantitativo de empresas que o senhor já deve ter conversado que tem interesse em atuar no Brasil dessa forma? São empresas estrangeiras? Vai ter algum tipo de limitação? Na verdade, foi até bom você ter feito essa pergunta, porque o jogo online, né, ele concorre com o jogo físico. Enquanto você tem ali o tigrinho funcionando no celular, o próprio cassino online, que não faz delimitação de quem está participando, que invadiu os lares brasileiros, as famílias brasileiras, o jogo físico é o contrário, porque você tem endereço estabelecido e fixo. Então, você tem como controlar quem está frequentando esses lugares. Inclusive, os órgãos de controle poderão auditar as máquinas que vão estar atuando dentro desses estabelecimentos legalizados, para justamente defender o interesse do apostador. Então, a grande diferença, isso confesso a você que foi um erro cometido no nosso país, nós legalizamos primeiro o jogo online. E agora nós estamos aqui discutindo o jogo físico, que é a parte que traz emprego, traz renda e traz benefício à sociedade. Enquanto que o mundo todo fez o contrário. Avançou no jogo físico e depois, com mais maturidade, autorizou o jogo online. Senador, tem como a Natália falou ali na introdução, a bancada evangélica, né, a bancada mais conservadora ali do Congresso, é contrário aos jogos. O que a gente escuta muito é porque eles temem, né, perder esses fiéis aí para os vícios, para essas coisas todas. Tem toda essa questão envolvendo ali a igreja. Qual é a posição que eles colocam para o senhor? É inegociável essa votação deles? E é possível aprovar essa proposta sem o apoio da bancada evangélica? Olha, a bancada evangélica, e assim, eu tenho uma relação muito respeitosa com todos os meus colegas senadores e senadores que integram a bancada. Eles têm uma posição mais religiosa, e eu respeito essa opinião deles. E a gente não tem como avançar numa discussão técnica, porque se fosse puramente técnica, é claro que na condição de relator eu poderia aperfeiçoar o projeto com sugestões e críticas construtivas, que são bem-vindas. Mas, infelizmente, a pauta e o debate ele não se dá nesse nível técnico, porque se fosse era mais fácil. Mas eu compreendo e respeito a opinião deles. Claro que quando você tem uma bancada evangélica que, por uma questão religiosa, é contra esse tema, o trabalho fica muito mais difícil de você aprovar, porque há uma representatividade numerosa da bancada. Mas é claro que nós estamos trabalhando o convencimento de outras bancadas, né, que também são representativas no Senado. E, na minha convicção, nós conseguimos alcançar um número de votos suficientes e necessários, que é a maioria simples, ou seja, de um colegiado de 41 senadoras e senadores, nós precisamos que 41, a metade mais um voto, concorde com o projeto, entenda que o projeto é importante para a nossa economia e que o Brasil vai avançar em todos os aspectos, social, econômico, inclusive do turismo, que, na minha visão, será um grande divisor de águas desse projeto, que vai dar um impulso no turismo brasileiro que, assim, nós só saberemos
que isso vai acontecer nos próximos 5 anos, assim como aconteceu no mundo todo. Mas a gente tem trabalhado ainda o convencimento de alguns colegas senadoras e senadores. Nós temos um apoio que é muito importante das instituições públicas, né, os Ministérios da Fazenda, o Ministério do Turismo, o Ministério do Desenvolvimento Social, o próprio Ministério do Trabalho com notas técnicas, as instituições privadas também, majoritariamente apresentando apoio técnico através de notas técnicas, como a Confederação Nacional do Comércio, a própria Indústria Brasileira de Hotéis, a BIH, entre outras instituições que eu poderia estar citando. Mas, além de tudo isso, que foi super importante agora recentemente, foi uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Data Senado, um instituto muito sério, idôneo, conhecido por todos nós, que fez uma avaliação nacional e surpreendeu a todos nós, inclusive a mim, com o resultado, onde, entre vários números revelados nessa pesquisa, apresentou que 60% da população brasileira é favorável à aprovação dos jogos responsáveis no Brasil, para dar um basta ao jogo ilegal e clandestino que, infelizmente, hoje é o que nós estamos assistindo. Esses órgãos de investigação, GAFI, outros órgãos de investigação aí pelo mundo, são muito críticos a essa questão dos jogos, porque eles dizem que eles são usados, né, essas casas de apostas, para lavagem de dinheiro. Você colocou que hoje isso já acontece de forma ilegal. Como garantir que esses jogos legalizados também não sejam assim um caminho para a utilização dessas empresas para lavagem de dinheiro, senador? Como é que esse é o ponto central do projeto. O que nós, na verdade, precisamos entender é que se o projeto ele é benéfico ou se ele é maléfico à população brasileira. E, na minha visão, ele traz uma série de vacinas a essa atividade do jogo responsável. Por exemplo, você falou do vício, da ludopatia. O projeto tem uma previsão, por exemplo, da criação de um cadastro único, uma espécie de Serasa, onde não se admite a participação de jogadores que sejam classificados como jogadores compulsivos e nenhum desses operadores que venham ser autorizados pelo poder público a operar, seja em cassino, seja em bingo ou seja no jogo do bicho. Essa é uma das medidas. Com relação à evasão de divisa e também à lavagem de dinheiro, que é um tema que também nos chama muita atenção, nós fizemos questão no projeto que todo jogo, seja o apostador, né, apostando os seus recursos em qualquer modalidade de jogo, seja na premiação, ele só possa acontecer através de uma conta aberta no CPF da pessoa, não pode nem na pessoa jurídica, e que toda essa movimentação de apostas e prêmios seja através dessa conta digital. O que isso significa? Que o processo é todo auditável, né, que a Receita Federal, a Polícia Federal pode acompanhar toda essa movimentação financeira. Não se admite a possibilidade, por exemplo, de jogar em cash, em dinheiro em vivo, né, como a gente imaginava na década de 70 e 80, que isso nos filmes reproduzia muito bem isso. E um outro aspecto também que foi observado dentro do projeto, que é uma preocupação com o endividamento do apostador, é que também não se permita que essas empresas possam fazer qualquer modalidade de financiamento ao apostador. Inclusive, pagamento não pode ser nem no crédito, ou é no débito ou é no Pix. O pagamento para os jogos ali. Para os jogos, o apostador que deseja participar de um bingo ou mesmo de um cassino, ele só pode utilizar como método de pagamento ou a modalidade de Pix ou no cartão de débito. Não pode ser cartão de crédito, a empresa operadora não pode abrir nenhum tipo de crediário ou tipo de financiamento a esse apostador, justamente para coibir a questão do endividamento, que é algo que também nos preocupa. Senador, o jogo do bicho também está, né, inserido aí na liberação, segundo o projeto. Como foi essa conversa aí com os bicheiros? Eles têm interesse de que isso seja legalizado? Fiquei curiosa de saber como é que se deu essa interlocução com esses bicheiros e como é que vai ser o contraponto disso com os jogos oficiais, por exemplo, da Mega Sena, essas coisas todas, né? Uma vez que eles competem um pouco, né? Na verdade, o jogo ele faz parte da cultura brasileira, né? Eu mencionei há pouco, o jogo do bicho ele está presente na cultura brasileira há 133 anos, desde 1897, para você ter uma ideia. Né? Bingo, então, há décadas. Cassino, nós sabemos que tem centenas que estão abertos, né, à luz do dia, funcionando em várias cidades brasileiras. Agora,
isso tudo é proibido, né? Isso tudo é uma contravenção hoje. É engraçado isso. Por outro lado, a gente vivencia a existência da loteria, né? A Mega Sena, a Sena e tantas outras modalidades, a Telecena, são jogos, né? Que são legalizados, mas são jogos, né? Eu mesmo sou cristão católico né, praticante, frequento a missa todos os domingos. É muito comum a minha paróquia promover bingo, né? Para arrecadar fundos para a igreja, né? Você já ganhou alguma vez? Infelizmente não. Mas eu sempre contribuí, sempre ajudei. Então isso é algo que está na rotina nossa dos brasileiros. Nós não podemos demonizar uma coisa que existe. Nós temos é que ter a responsabilidade de encarar o problema de frente e não virar as costas e, claro, criar critérios, né? Criar algum tipo de benefício à população, porque hoje não se arrecada um centavo com isso. E a previsão de arrecadação, para você ter uma ideia, do jogo legalizado é 20 bilhões por ano. É quase 2 IOF, né, que nós estávamos há pouco aqui discutindo. Então o Brasil vai dar um grande salto na minha visão. Eu tive a oportunidade de visitar vários modelos de jogos legalizados no mundo, na Ásia, na Europa, aqui na América do Sul, só o Brasil e a Bolívia não legalizaram. Todos os países já legalizaram. Na OCDE, nós só temos a Islândia que não legalizou o jogo responsável. E no G20, que o Brasil é a 10ª economia mundial, só o Brasil e a Indonésia, que é um país muçulmano que ainda também não encarou esse tema com a devida responsabilidade que merece. Portanto, não pode estar o mundo todo errado, né, e só o Brasil certo com esse atraso, né, e as oportunidades, infelizmente, saindo pelo ralo, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. O senhor falou dessa questão, né, que viajou, que conheceu outros modelos. Isso chegou a fazer algumas críticas também pela relação de senadores com investidores nesse ramo de negócios. Como que o senhor responde a isso? Assim, como é que é o approach desses investidores no senhor, no Senado, para que o projeto seja aprovado? Olha, não faz absolutamente nenhuma diferença. Por quê? Que é importante que as pessoas entendam. O que nós estamos fazendo aqui é criando um marco legal. Quem vai regulamentar a aplicação dessa atividade será o executivo, não será o legislativo, né? Se vai ser o Ministério da Fazenda, se vai ser uma agência reguladora que será criada para esse objetivo, é eles que vão determinar quem pode, quem não pode, quem vai ou quem não vai operar nesse mercado. Portanto, não há nenhuma ascendência do legislativo sobre as decisões que o executivo tomará depois na regulamentação, estabelecendo inclusive editais para que essas empresas venham a participar desses processos, que vão ser leilões, assim como aconteceram com os aeroportos brasileiros, né, que foram grandes licitações federais promovidas pelo Executivo, que empresas privadas participaram para poder operar os aeroportos. É um modelo exatamente idêntico, é o que se propõe nesse projeto. Aprovado o projeto, ele já foi votado na Câmara. A partir de quando se implementaria? Porque vai ter que passar todo um processo das empresas se credenciarem, serem escolhidas, não é isso? Qual que é a previsão? O senhor estava apostando, já que a gente está falando em projeto em aposta, que seria aprovado nesse primeiro semestre. Não sei se o senhor vai ganhar ou não essa roleta aí. É um palpite. Mas aprovado no primeiro semestre, aí, se não tiver alterações ali, não volta para a Câmara. Quando que a gente teria no Brasil já a oferta aí de... Olha, o próprio projeto já apresenta um cronograma. Existe a previsão de 1 ano para a sua regulamentação. Eu acredito que, se tudo der certo, a gente aprovando esse semestre, né, e esse time sendo, né, cumprido à risca pelo Executivo na sua regulamentação, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem, após as eleições de 2026, nós já teremos algum processo sendo deflagrado na economia, de leilões, de editais, né, de participação das empresas privadas nesse processo de concorrência. De modo que, se tudo isso der certo, nós já teremos esses investimentos acontecendo na vida real em 2027, né? O que para nós seria assim, extraordinário, né? Uma agenda positiva, uma agenda desenvolvimentista. Imagine mais de 150 bilhões de reais sendo investidos no Brasil, na economia real, na construção civil, no comércio, na prestação de serviço. É um dinheiro que vai movimentar toda a nossa economia, né? Gerar 1,5 milhão. Senador, em aprovar. Olha, nem sempre que é bom é fácil, né? E a gente tem que entender que há diferenças no país.
Mas eu sou persistente, eu acredito que nós iremos aprovar esse projeto, ele será um grande divisor de águas, principalmente no turismo, né? Nós vamos lembrar disso, daqui 5 anos talvez, o turismo antes e o turismo depois da aprovação do jogo responsável no Brasil, porque foi isso que aconteceu no mundo. Todos os países no mundo que aprovaram o jogo responsável, resort integrado, cassino, o fluxo de turistas dobrou no universo de 5 anos. Então não vai ser só o Brasil que será diferente, né? O Ministério da Saúde está acompanhando isso também, com esse foco nos problemas de vício, né, que esses jogos podem causar. O senhor já falou que vai ter ali uma lista, mas até chegar na lista é porque você já viciou. Qual que é a posição do Ministério? Ele está acompanhando também? Teve parecer? Olha, o Ministério da Saúde tem acompanhado esse debate. Eu tenho conversado, inclusive, com o ministro Padilha a respeito. E isso é importante que eles estejam acompanhando mesmo. Mas, na minha visão, eu acho que é muito mais produtivo e muito mais responsável a gente ter empresas idôneas e sérias nesse mercado do que deixar o apostador à mercê do crime organizado. Que esse sim, eu tenho certeza que não tem nenhuma política que possa disciplinar o uso da atividade do jogo, que não tem nenhuma política contra a ludopatia, que não tem nenhum apoio psicológico ou técnico. Essa indústria ilegal certamente não está preocupada com o nosso apostador. A indústria legal, que tem política de governança, política de compliance, com certeza eles têm responsabilidade socioambiental nas atividades que eles exercem. E é isso que eu defendo, que empresas sérias estejam à frente do jogo responsável do Brasil, não o crime organizado. Senador, mudando aqui um pouquinho de assunto, mas antes eu tenho uma curiosidade. O senhor certamente já frequentou cassinos, bingos, já falou que não ganhou o bingo da igreja, mas em cassino o senhor já conseguiu ganhar um dinheirinho? Porque ontem a Natália estava contando aqui que ela foi sortuda, fez uma viagem, não precisou nem gastar o dinheiro que ela levou. $70 eu ganhei. O senhor já teve sorte assim no jogo ou no amor mesmo? Uma coisa aqui ao vivo. Olha, eu particularmente não gosto de jogo. Eu não gosto nem de jogar baralho, para ser sincero. e nunca joguei, para ser honesto com vocês também. Mas eu entendo que o jogo, ele não precisa ser só um hobby ou um prazer. Ele pode ser um instrumento. E eu entendo que o jogo no Brasil, como aconteceu em todo o mundo onde eu pesquisei, foi um grande instrumento de desenvolvimento social, econômico, geração de emprego, de renda. Nós estamos falando aqui de uma indústria que vai abrir mais de 1,5 milhão de novas vagas de trabalho na sociedade, né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Porque assim como tem turistas que gostam de frequentar, por exemplo, cruzeiros, né? Como tem também turista que gosta de ir em passeios ecológicos, como na Chapada, como o meu Jalapão no Tocantins, existem milhões de turistas que gostam de jogar. Certamente eu não serei cliente, não sei vocês, mas eu não serei porque eu não gosto. Mas existem milhões de pessoas no mundo que gostam e que visitam os países em função do jogo e, diga-se de passagem, o tal do resort integrado. Acho que para a gente encerrar aqui, vamos dar uma passadinha na questão eleitoral, que já é o ano que vem. Vamos lá. O senhor vai sair candidato ao governo? É isso que todo mundo contou para a gente quando a gente disse que ia entrevistar o senhor. Olha essas fontes, hein? Não, meu objetivo, né, os tocantinenses já sabem, eu tenho dito muito isso, é a disputar a reeleição ao Senado. Espero merecer a confiança e poder continuar trabalhando aqui, que eu tenho muito orgulho de representar o meu estado Tocantins. Já foram 2 mandatos como deputado federal, agora, né, quase 6 anos à frente do Senado, e espero merecer a confiança e continuar fazendo esse trabalho que eu tenho desenvolvido lá no estado. Se ele for candidato ao governo, a gente põe o vídeo. Registrado, hein? Está registrado. Obrigada, senador, pela entrevista. Vamos acompanhar para ver se esse projeto vai ser ou não aprovado ainda nesse primeiro semestre, senão a gente volta a conversar. Vamos, eu estou muito confiante, muito animado, tenho certeza que nós vamos aprovar sim. Não, e aprovando ou não, né? Volte, senador. A gente aguarda aqui para falar ainda mais sobre isso. Que certamente, se aprovar, vai mudar bastante coisa. Obrigada, viu, aos dois.